Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, meus irmãos. Não sei porque é sempre na segunda, né? Mas nós somos gratos, eu e Selma, ao Senhor por esses dias. E gratos aos irmãos pela oportunidade, o privilégio de estarmos juntos. Sempre muito bem recebidos, com tanto amor, com tanto carinho. Pela vida dos irmãos, nós agradecemos a Deus. E foram dias muito especiais, estamos quase retornando, mas certamente levando muita coisa da riqueza de Deus que tem sido repartida aos irmãos. Fomos muito abençoados com vocês não fazem ideia. Mas louvado seja Deus por tudo. Quantos estiveram no congresso ontem? A maioria dos irmãos. Quantos não estiveram? Alguns irmãos. Nesses dias nós compartilhamos sobre realidade espiritual, com base na carta aos Efésios, quando Paulo, tendo ouvido da fé e do amor dos irmãos de uns para com os outros, ele escreveu dizendo que não cessava de dar graças a Deus pelos irmãos, fazendo menção deles em todas as suas orações. Verso 17, capítulo 1, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, concedesse à igreja espírito de sabedoria e revelação no seu pleno conhecimento. Sobre isso que nós estamos meditando, lembrando que espírito de sabedoria que nos permite saber o que Deus sabe, conhecer o que Deus conhece. E revelação, manifestar, descobrir, revelar, tornar visível essa sabedoria do nosso Deus. O Espírito Santo está realizando isso em nós. E eu quero continuar nesse mesmo tema. Quero continuar compartilhando a respeito desses princípios tremendos que encontramos ou que nos são concedidos pelo Espírito Santo na carta aos Efésios. E o nosso tema dessa noite vai ser a sétima peça da armadura. Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 18. Nós vamos ler juntos. Efésios 6, do 10 ao 18. A palavra de Deus diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Você vê que ele está enfatizando por 2 vezes, pelo menos, sobre toda a armadura, não uma parte da armadura. Toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo.
Obrigado, porque de Ti recebemos sabedoria e revelação no pleno conhecimento do nosso Deus, do nosso Pai. Obrigado, Te damos graças por mais essa oportunidade de estarmos reunidos como o corpo de Cristo, como Tua igreja, sendo renovados em Ti, Jesus. Já nos falastes tanto nesta noite, Senhor. Já tens comunicado a nós essa paz. Obrigado, Senhor, pela plenitude que encontramos em Ti, Senhor. Que desfrutamos em Ti, pois em Ti nós estamos. Queremos permanecer, Senhor. Estamos com os nossos ouvidos atentos. Fala conosco. Para a glória de Jesus e em nome de Jesus nós oramos. Amém. A 7ª peça da armadura. Essa passagem é muito interessante. No capítulo 1 de Efésios, Paulo vai enfatizando o que Deus realizou em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos e o fazendo assentar à sua direita nos céus, muito acima de principados, potestades, dos dominadores deste mundo tenebroso, das forças espirituais da maldade. Jesus exaltado à destra de Deus, nos lembrávamos nesses dias, do capítulo 4, ele fala que aquele que desceu às regiões inferiores da terra é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E Paulo está orando para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda à igreja espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento, para sabermos a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos, a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, quantos creem no Senhor aqui, a eficácia da força do seu poder, enfatizando sobre a exaltação do Senhor Jesus, que está muito acima de principados e potestades. O capítulo 1, ele começa falando sobre isso, e o capítulo 6, ele retoma, no fechamento do livro, o mesmo assunto. E nos diz, no mais, sede fortalecidos no Senhor. Vimos sobre as realidades espirituais. Se o verso 3 do capítulo 1 diz que o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais. Nesse contexto de bênçãos espirituais está essa força que eu e você podemos e devemos nos apropriar em Cristo Jesus. Amém, queridos? Força. Fortalecidos no Senhor, nele, e nós estamos nele, e na força do seu poder, que no capítulo 1 ele fala, a suprema grandeza do seu poder, a eficácia da força do seu poder. E ele diz, revesti-vos de toda a armadura, não de uma parte da armadura, mas de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau, firmes diante do Senhor, exercendo uma força contrária, e depois de termos vencido tudo, porque a vitória é certa, aleluia, no nome do Senhor Jesus, permanecermos ainda inabaláveis. E eu peço a ajuda dos irmãos, porque ele começa a pontuar as peças dessa armadura. Ele diz sobre a couraça da justiça, me ajudem aí, sobre nos cingir com a verdade, usarmos, nos apropriarmos do capacete da salvação, calçarmos os pés com a preparação do Evangelho da paz, nos revestirmos da couraça da justiça, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas tem mais uma peça dessa armadura. Ele diz, orando. Orando.
com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, essa sétima peça da armadura, a oração. Queremos considerar algumas coisas junto com os irmãos a respeito disso. Vamos trabalhar com a nossa introdução aqui, e depois mais 3 pontos, então 4 partes aqui para nós meditarmos no que o Senhor tem para falar conosco. Na introdução, meus amados irmãos, o primeiro ponto que eu quero observar é que essa bendita peça dessa armadura poderosa sempre esteve presente de forma intensa na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai lendo os evangelhos e você vai comprovando que, pelo menos revelado pelas Escrituras, que desde o batismo de João até a cruz, até os últimos momentos da vida do Senhor Jesus, você vê ele orando. Lucas capítulo 3 fala do batismo de Jesus, sendo batizado por João no Jordão. Diz que ele, estando a orar, e aí começam a acontecer coisas sobrenaturais, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Esse texto tem tido muito sentido para mim nesses últimos dias, porque o fato dos céus se abrirem, houve uma conexão do céu com a terra, que sempre foi a vontade de Deus. Nunca foi da vontade de Deus que houvesse um bloqueio, uma barreira, um obstáculo entre o céu e a terra. E a oração sempre esteve presente de forma intensa na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, como estamos afirmando desde o início até o final. Você vê na cruz ele falando com o Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sempre em conexão perfeita, contínua, intensa, amorosa com o Pai. Usando essa peça, dessa armadura poderosa e tremenda, presente intensamente na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto dessa introdução, com grande destaque e ênfase na vida e no ensino dos apóstolos. Os apóstolos oravam. Estamos meditando em Efésios e você vê que, desde o capítulo 1, Paulo está dizendo: olha, eu não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós em todas as minhas orações. Capítulo 3, verso 14, ele diz: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai, de quem toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, toma o nome. Capítulo 5, quando ele diz, dando sempre graças a nosso Deus e Pai, ou seja, orando, falando com Deus. O capítulo 6, que é essa base que nós estamos trabalhando, orando com toda oração e súplica em todo o tempo no Espírito, ou seja, sempre fez parte também da vida dos ensinos dos apóstolos. Quantos de nós, como já foi até compartilhado com a irmã aqui, a palavra já, desde a introdução com o William, sobre aquietarmos a nossa alma. Você deve lembrar de Filipenses 4, 6, Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ações de graças. Diga para quem está ao seu lado e não esquece de agradecer. Então, presente intensamente na vida de nosso Senhor Jesus, com um grande destaque e ênfase na vida e no ensino dos apóstolos. Recorrente em Efésios, citamos algumas passagens aqui, onde Paulo está orando, dando graças e instruindo a igreja também a orar. Tão importante a ponto de receber a assistência do Espírito Santo. Você vê a importância dessa peça, dessa armadura, da armadura de Deus concedida a nós,
que eu e você precisamos e devemos nos revestir, nos apropriar, como compartilhamos ontem, pela fé, verbalizando, é consciente, é intencional e é perseverante. Senhor, está escrito que tem uma armadura, eu me aproprio, me visto, me revisto agora dessa armadura espiritual. Então, tão importante a ponto de receber a assistência do Espírito Santo, Romanos 8, 26, quando o próprio Paulo, na revelação do Espírito, escreve dizendo que, semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Na raiz da palavra é de forma correta, a oração correta, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Então você para pensar. Recebemos o suporte do Espírito Santo, a assistência, a ajuda do Espírito Santo, dada a importância dessa peça e dessa ferramenta que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Muito importante. E uma das principais armas, não apenas defensiva, mas também ofensiva, segundo aos Coríntios 6, verso 7, se não me falha a memória, Paulo escreve sobre isso, sobre as armas da justiça, né? Olha lá, quer ofensivas, quer defensivas, pontuando as peças da armadura de Deus. Você vê, por exemplo, o escudo da fé, que basicamente serve como uma arma de defesa. Ele escreveu dizendo, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno lança os dardos, levantamos para nos proteger, nos defender com o escudo da fé. Aí estava brincando com os irmãos hoje de manhã, dizendo que eu já vi filmes, inclusive, em que os soldados usam o escudo para agredir também. E às vezes até o escudo serve também para dar bordoada no adversário. Mas basicamente é uma arma, né, de defesa, mas essa peça da armadura e essa arma que é a oração, ela tanto nos protege, nos defende, quanto ela ataca também, amém, queridos? A espada do Espírito, uma arma de ataque ofensiva, mas você vê que é a oração, aleluia, ela tem esse caráter tanto defensivo. Eita, como nós nos protegemos orando, como somos guardados no amor de Deus. Judas 21, só tem um capítulo, verso 20, ele escreveu a respeito disso, sobre nos edificarmos na nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. O próximo verso, né, ele diz, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Quantos têm sido guardados no amor de Deus? Aleluia! Louvado seja Deus, nos protegendo, mas também usando essa armadura, essa peça fundamental dela para agredir, para sermos ofensivos, para atacarmos na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Essa é a nossa introdução. Vamos para a primeira parte aqui, então. Temos 3, tenha paciência. Na primeira parte, por que ela é fundamental na guerra que lutamos? É impressionante, pois no capítulo 1 ele fala da exaltação de Jesus. E no capítulo 6, ele fala sobre uma guerra que nós travamos. Impressionante. Está falando sobre a exaltação de Jesus muito acima desses adversários. Compartilhamos ontem, há uma guerra que é espiritual, não é contra carne nem sangue, contra seres humanos, mas contra um inimigo, um adversário espiritual, num território espiritual, nas regiões celestes, com armas espirituais. Não são armas carnais, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus, a demolir fortaleza, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então, estamos falando de uma realidade espiritual, de uma luta, de uma batalha, de um adversário, de um campo, de um terreno
de batalha, tudo isso é espiritual, e eu e você estamos alistados, convocados para esta guerra. Então, por que essa arma, essa peça da armadura é fundamental nessa guerra que nós lutamos? Primeiro, para nos fortalecermos. Nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Não é próprio de um discípulo, de um filho de Deus, estar abatido, cansado, sedentário, inativo. Você sabe do que estamos querendo dizer aqui nesta tarde, porque experimentamos isso no nosso corpo físico. E quanto mais sedentários, quanto mais cansados ficamos. Estava rindo alguns anos atrás de uma irmã que não sabia o que fazia para recobrar suas forças. Quanto mais ela descansava, mais queria descansar. Na verdade, precisamos nos fortalecer, aleluia, no Senhor e na força do seu poder. Neste Senhor, nesta fonte bendita, naquele cuja suprema grandeza do seu poder operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e o fazendo assentar à sua direita nos céus. Aleluia! É nele e na força do seu poder que nós nos fortalecemos, mas de forma ativa, consciente, intencional, perseverante, por meio dessa peça, dessa armadura bendita, onde orando, clamando ao Senhor, declarando o que diz a sua palavra, nós somos fortalecidos. Capítulo 3 de Efésios, verso 16, na sequência que ele diz, no 14, por essa causa me ponho de joelhos perante o Pai, de quem toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Aleluia. Amém, meus irmãos? E através da oração, nós vamos interagindo e proclamando e declarando: Senhor, eu me fortaleço. Está escrito em tua palavra que eu preciso me fortalecer no Senhor e na força do teu poder. Que bom que eu estou em ti, Senhor, e agora me aproprio dessa força espiritual, aleluia, desse poder que há no Senhor. Quando estão compreendendo, diga amém. Ela é fundamental para esta luta. Não basta simplesmente, meus amados irmãos, pensarmos numa armadura se nosso condicionamento não suporta. Davi não conseguiu nem andar com a armadura de Saul, você lembra disso? Certamente ela era mais pesada. Tem uma armadura, obviamente, do nosso tamanho, mas precisamos de um condicionamento, estarmos saudáveis, estarmos fortalecidos, e a oração, ela nos dá esta condição de força, de graça, de autoridade, de poder, um condicionamento espiritual onde não estamos prostrados, abatidos, nos arrastando. Muito se falou alguns anos atrás sobre a igreja ser um posto de gasolina. Será que você concorda com isso? Onde nos abastecemos no encontro. Pois vamos para casa aí, segunda, full, um quarto, terça, e vai diminuindo. Não, irmãos. Estamos no Senhor Jesus, aleluia. A fonte está em nós e nós estamos na fonte. E assim nos abastecemos continuamente, amém, queridos? Por meio da oração. Para nos fortalecermos, ela é fundamental na guerra que lutamos, porque nos fortalecemos por meio dela. Segundo, para resistirmos. Ele fala sobre resistir no dia mau. E eu corri para ver na raiz da palavra ali o que o dicionário, o Strong's, fala a respeito dessa palavra. Resistir é colocar-se contra, é opor-se. Compartilhamos que todas as epístolas falam a respeito destas coisas.
Tudo que encontramos em Efésios, encontramos também nas outras epístolas. E às vezes de forma tão aplicada em Efésios mesmo, no verso 27 do capítulo 4. Paulo diz o seguinte, olha, nem deis lugar ao diabo. Isso tem tudo a ver com essa resistência, onde ativamente nós declaramos aqui, não, Satanás. Na minha casa, não. Acesso à minha família, não. Aos meus negócios, não. Amém? Quem está compreendendo, diga amém. Por meio da oração, nós vamos resistindo, colocando-nos contra, nos opondo. Em Tiago 4, 7, se não me falha a memória em diante ali, ele diz sobre nos sujeitarmos, portanto, a Deus e resistirmos ao... E o que vai acontecer, irmão? Ele fugirá de vós. O que o Senhor tem falado conosco é que, compartilhamos isso ontem, ninguém tem dispensa desta convocação. Muito eu vi desde criança, porque quando nasci, papai e mamãe já haviam tomado sua decisão pelo Senhor, e na congregação, quantas vezes o pastor era requisitado para orar pelo irmão. Ah, mas não pode orar? Pode, mas de acordo com Efésios, né, 4:12, o que ele tem em vista é o reto-ordenamento, a equipagem dos santos para que desempenhem o seu serviço. Nós vamos ter que aprender a lutar. Podemos chamar os presbíteros, sim, os pastores, para orar por nós, para expulsar o diabo. Olha, ele está me perturbando, vem aqui orar por mim. Pode acontecer? Pode, mas quando é que você vai usar essa arma que você tem? Declarando, Senhor, eu estou em Cristo, aleluia, sujeito a Ti, aleluia, Deus é o cabeça de Cristo, e eu estou em Cristo, submisso a Ti, sujeito ao Senhor, e assim na autoridade do nome do Senhor Jesus, agora eu resisto a Satanás, e ordeno em nome do Senhor Jesus que bata em retirada. Quem está compreendendo, diga amém, aleluia, louvado seja Deus. Com certeza vamos nos lembrar de 1 Pedro 5, 8, 9, onde ele nos manda sermos sóbrios, né, e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E depois ele diz, ao qual resisti-lhes firmes na fé. Então, Paulo está falando sobre resistirmos no dia mau. Ela é fundamental, o próximo ponto, para vencermos tudo. Corri de novo para ver o significado. E o significado é interessante, você vai guardar isso, e vai ser muito bom praticar, porque significa realizar, executar, conquistar, resolver, produzir, modelar. Utilizando essa armadura, essa peça da armadura, nós vamos modulando, dando um molde, formando as coisas, produzindo no Senhor. Pela fé declaramos, Senhor, em nome de Jesus, isso está tomando forma agora. Isso está sendo executado, produzido, aleluia. Aqui embaixo você olha, parece que não está acontecendo nada, não tem. Mas nós não andamos por vista, andamos por fé. E a fé no Senhor em quem nós estamos nos leva a declarar, isso está sendo solucionado agora, aleluia. Está sendo resolvido agora, produzido, modelado, aleluia. Tu estás realizando, pela fé nós vamos proclamando, declarando essas coisas, como é fundamental essa peça da armadura, meus amados irmãos, para que possamos vencer tudo. Paulo está falando que nós não vamos apenas nos opor, resistir no dia mau. Ele diz que vamos vencer tudo. Amém ou não? Quem crê, diga amém. Há alguma coisa que Deus não possa fazer? Então tudo será solucionado para a glória do Senhor, resolvido. Diga para quem está do seu lado, está resolvido. Em Deus tudo está resolvido.
Aleluia. Cada um de nós certamente vamos ter as nossas experiências, e eu fico imaginando quantos testemunhos teremos, hein? De milagres, de coisas sobrenaturais. E eu estou falando, às vezes, de coisas simples. Às vezes eu perco alguma coisa em casa, não sei onde está. Coisa simples, não estou falando de ficção, coisa simples. E bate a cabeça e vai, procura e tal, e tal. Até que, às vezes, a ficha cai, o Espírito Santo nos ajuda. Senhor, Tu tens o conhecimento de todas as coisas. Tu sabes onde essa coisa está. Me revela, Senhor. Me mostra. Tu sabes como resolver essa determinada situação. Uma prática constante de oração diante do Senhor, onde vencemos tudo. Tudo é vencido. 1 Coríntios 15, 57, ele escreveu, dando graças a Deus, por intermédio de quem nós temos a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa peça é fundamental, o próximo ponto, para permanecermos inabaláveis. Corri de novo para ver o significado, e é muito interessante, porque ele fala firmes, estabelecidos, mas tem um significado que me chamou a atenção, que é ilesos. E você para pensar comigo, é uma luta. E quando nós lutamos, alguma coisa sobra. Você já viu dois lutadores? Tem um que prevalece contra o outro, mas ele sai marcado. Alguma marca, né? Algum impacto ele sofre. E aqui Paulo está dizendo que nós vamos sair ilesos. Eu acho que você não entendeu. Ele está dizendo que nós vamos sair ilesos. Depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis, aleluia, diante do Senhor que nos renova, que nos fortalece, que nos capacita, que nos conduz em triunfo, em vitória, em todas as coisas. Ilesos, só Jesus para realizar isso, amém, queridos? Louvado seja Deus. Mais um ponto ainda. Essa peça é importantíssima para a extensão do reino e domínio de nosso Senhor. E quando falamos sobre a extensão do reino e o domínio, estava vendo os irmãos orando já por essa turma linda que vai sair para proclamar, né? Quando falamos sobre a extensão do reino e o domínio do nosso Senhor, isso vai demandar expulsarmos, depor os impostores. Paulo está falando sobre os dominadores deste mundo tenebroso. Existem forças espirituais que exercem um domínio e que precisam ser expulsas, afastadas. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, isso deve acontecer. E fazemos isso através da oração. Amém, meus amados irmãos? Depondo, expulsando. Lembrem-se de que no verso 10 do capítulo 1, Paulo diz que Deus está convergindo todas as coisas em Cristo, ou seja, reunindo debaixo de uma só cabeça. E os versos 22, 23, ele fala que para que Jesus, esse que já está exaltado, que já venceu, está acima de principados e potestades, para que ele seja o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja, deu a nós. Então tem uma parte que cabe a nós. Que parte é esta? Aí já vamos precisar da ajuda do Espírito Santo para a gente não orar errado. Se ele está falando que ele nos deu a igreja, penso eu, irmãos, que nem pedir nós vamos pedir. Nós vamos proclamar, por isso que é proclamação. Na autoridade do nome de Jesus, declaramos o reino de Deus estabelecido sobre esse lugar. Os impostores agora têm que sair. Satanás bate em retirada todo espírito que age nesse lugar, nestas vidas. Agora cessa. O reino de Deus é estabelecido. É uma oração diferente, né, irmãos? Onde você ora como quem está lá já, nele, e participa com ele, e dele, acima desses principados e potestades, começa a comandar e a ordenar, a fim de que as trevas sejam dissipadas, o caminho seja aberto, as algemas sejam quebradas, os laços do diabo na mente, Paulo fala sobre isso,
em 2 Timóteo, sejam quebrados, desatados os nós, pela fé. Amém, queridos? E assim o reino de Deus vai se estendendo. Próximo ponto, para cooperarmos com o nosso Senhor. Pois ele diz que por esta causa, capítulo 5, verso 17, não podemos mais viver como insensatos, sem entendimento, mas procurarmos saber qual é a vontade do Senhor. Através da oração isso acontece. O Espírito Santo vai comunicando com clareza a vontade de Deus para as nossas vidas. E assim podemos cooperar com Ele. E por último, esse primeiro ponto, para cooperarmos com os nossos irmãos. Capítulo 3, verso 18, ele diz, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém, irmãos? E é nesse contexto que ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, tem uma versão que diz, tudo muito mais abundantemente além. Pergunta para o seu irmão, qual das duas você prefere? Diz a mesma coisa. Aleluia. Do que tudo que pedimos ou... Uma vez o Senhor me provocou com essa passagem, porque o que nós pedimos, o que sai dos nossos lábios, né, a gente tem coragem de verbalizar. Tem certas coisas que parecem ser grandes demais que a gente não fala, a gente só pensa. Tipo assim, não vou nem falar porque isso é grande demais. Aí ele diz, não interessa se falou ou se pensou. Eu faço, aleluia, infinitamente mais, aleluia. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o segundo ponto, então. Já vimos porque essa arma, essa peça da armadura é fundamental. No segundo ponto, vamos ver alguns exemplos e experiências. E a primeira delas, aquele episódio de Êxodo, capítulo 17, do 8 ao 16, onde nós vemos as mãos de Moisés ali, sustentadas por Arão, por Hur, na batalha contra Amaleque. Depois você pode ler. E Amaleque era um inimigo baixo, um adversário, né, encardido, cuja estratégia era vir na retaguarda, os retardatários, enfraquecidos, cansados, os que estavam mais, né, no fim ali, ele vinha dizimando o povo. E sempre pensamos, e já compartilhamos a respeito de que é terrível suportar a ira humana. Então você para pensar no que significa a ira divina. Por meio de Jesus, eu e você, que éramos filhos e merecedores da ira, recebemos o perdão, aleluia, e escapamos dessa ira. Mas Deus fala o seguinte a respeito de Amaleque: eu vou riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Não provoque o Senhor. E é interessante que Josué vai com um exército para agir no vale, embaixo. É importante, sim, muito importante. Mas Moisés, Arão e Hur sobem no monte. E a palavra diz que Moisés levanta as suas mãos. Um ato profético, uma figura de oração, o uso dessa peça, dessa armadura que nós estamos falando. E a palavra deixa bem claro nesse contexto de Êxodo 17, que quando Moisés levantava as mãos, Israel, Josué, o povo de Deus prevalecia contra Amaleque. Mas as mãos de Moisés eram pesadas. E imagino que ele se cansava e abaixava as mãos. E quando isso acontecia, Amaleque prevalecia. Deus é tão maravilhoso que nos deixou essa riqueza desse texto, onde a solução foi pegar Moisés e sentá-lo sobre a rocha. A rocha é Cristo Jesus, onde eu e você
nos assentamos, nos acomodamos, estamos assentados nele, nos lugares celestiais. E Arão vai de um lado, Hur do outro, e ambos sustentam as mãos de Moisés, aleluia! E o que aconteceu? A maré que foi desbaratado, as mãos de Moisés que determinaram, como falamos, a realidade espiritual é o que determina as coisas nesse mundo físico, aqui embaixo, nesse vale que nós vivemos, e que se reflete, na verdade, essa condição espiritual. A vitória veio, é claro, no contexto, pelas mãos de Moisés estendidas, amém, irmãos? Então é um exemplo maravilhoso, e é tão maravilhoso que em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo usa isso aqui, porque ele diz o seguinte, 1 Timóteo 2,8, quero, entretanto, que os varões orem em toda parte, levantando mãos santas, sem ira, nem animosidade. De onde Paulo tirou isso? O Espírito Santo, obviamente, revelou, mas tem muita coisa a ver com o Êxodo 17. Você não concorda comigo? Você levanta as suas mãos na sua casa? Já fez essa prática? No seu trabalho, em ambientes por onde você anda? Praticar isso. Aleluia. Proclamando a vitória na autoridade do nome do Senhor Jesus. Paulo reforça este ensino. Uma experiência interessante que nós vivemos como igreja. Mudamos de um lugar para outro, lá em São Vicente. O nome da rua era a Rua Tupi, um salão que os irmãos encontraram, onde nós passamos a nos reunir ali como igreja. Nessa Rua Tupi tinha dois outros salões, onde outros irmãos se reuniram, porque esses salões estavam lacrados e fechados, porque a vizinhança se levantou, numa aversão muito forte contra a igreja. A gente não tinha ideia de que aquela rua já tinha esse histórico. E nós mudamos para lá, e eu lembro no primeiro encontro, meio do louvor, né, a palavra de Deus, tome pedra. E o telhado, é zinco que fala, né? Era de zinco, e aquilo faz um barulho, é uma caixa de bateria, né? Pá! Misericórdia. As boas-vindas foram essas. E eu lembro dos irmãos se mobilizarem e combinarem para saírem pelas ruas, em companheirismo, cercando o lugar onde estava o salão. Uns foram de chinelo, outros... Acho que alguém foi descalço até, e guardou as marcas depois. Mas orando, levantando as mãos, repreendendo. Eu me lembro, irmãos, que a gente não tinha... Ouvíamos já sobre o propósito eterno, o reino de Deus e tantas outras coisas que são princípios que nós recebemos, mas é impressionante como parece que leva um tempo para que aquilo de fato se torne uma sabedoria revelada nas nossas vidas. Mas a gente não tinha muita experiência, mas tinha muita dependência. E orávamos, tínhamos maratona de oração. Os projetos lá eram esses, maratona de oração, de jejum e não sei o quê, ali diante do Senhor. E assim, conduzidos pelo Espírito Santo, saímos para cercar aquele salão, abençoar a vizinhança, levantar as mãos. Meus amados irmãos, acabou. Não houve mais pedra nenhuma. Me lembro de um trabalho, um treinamento com discipuladores, quando nós saímos naquela mesma rua, batendo de porta em porta, os vizinhos abrindo sua porta e os irmãos depois até compartilhando que tinha casas onde eles entravam, que serviam até lanche bom para ouvir o Evangelho. Eu não esqueço, eu vou chegando, depois tinham que retornar para o salão para
Contaram os testemunhos, e um sorridente falou, papai, eles nos receberam, mandaram entrar, serviram um bolo na mesa. A oração, aleluia, ela funciona, amém, queridos? Paulo está dizendo, levanta estas mãos santas, sem ira, sem animosidade, orando em toda parte, em todo lugar. Nesse congresso estávamos compartilhando sobre este médico, um amigo, um irmão precioso, promovido a diretor de um hospital, e numa pressão absurda. Até perigo de morte, Selma estava lembrando, ele correu, por conta de algo que aconteceu ali no seu trabalho, subjugado, pressionado, sem tempo, inclusive com a sua própria família. E compartilhando sobre estas coisas, ele começou a mudar sua atitude. Indo para o seu trabalho, colocando os pés naquele lugar, eu falei, disfarça-se, não precisa, né, mas ergue as suas mãos, começa a declarar, agora comigo nesse lugar entra o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eu tomo a autoridade desse lugar. Se ele não fosse o diretor do hospital, já poderia fazer isso, já deveria fazer, e sendo ainda uma autoridade, agora o Senhor entra comigo aqui, aleluia, as trevas saem, são dissipadas agora, cessa toda a obra do diabo nesse determinado lugar. Quem crê nisso, diga amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel capítulo 10. É interessante essa experiência aqui. Do verso 2 ao verso 14. Se puder projetar ali. Olha só o que foi que aconteceu e a experiência que Daniel teve. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro, puro de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. E olha que coisa interessante, realidade espiritual, né? Só eu, Daniel, tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam, fugindo e se escondendo do que nem sabe o que está acontecendo. Nós estávamos falando antes sobre realidade espiritual, que a sabedoria se manifestará, será revelada e será perceptível. Olha o impacto dessa experiência. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Eu fico impressionado com essas palavras, porque essa palavra perante nós encontramos em Efésios 1:4. Nos escolheu, nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante ele. Foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha o que diz, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. O 14, agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Daniel está orando.
Imagino eu que ele não tinha noção do que estava acontecendo, do movimento que estava acontecendo nas regiões celestes. Desde o primeiro dia, disse o anjo para ele, já tinha a resposta. E ele veio para trazer a resposta, mas houve uma resistência dos príncipes, desse principado, dessa potestade dos reis da Pérsia, mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio. E ele obteve a vitória, aleluia, para trazer a resposta. Meu irmão, não cesse de orar, clama, se planeja na força do Espírito Santo, esteja declarando a palavra de Deus, a resposta, a ordem já foi liberada, aleluia, sobre a tua vida, as necessidades que você tem, já está resolvido. Porque quando Paulo diz, após teres vencido tudo, ou seja, já foi executado no Senhor Jesus, e nós nos apropriamos pela fé, amém? Você crê ou não? Tem algumas pessoas me olhando assim, meio desconfiado. Glória a Deus, mas não precisa olhar para mim, não. Se você olhar para a palavra, você vai ver que isso é a verdade. Ainda o capítulo 9 de Daniel, o verso 3, depois do 20 ao 23, capítulo 9, verso 3, olha o que ele diz: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração e súplicas. O que Paulo fala em Efésios 6,18? Com toda a oração e súplica. Negócio de Novo Testamento, Velho Testamento, não tem essa, irmãos. De onde foi que Paulo tirou essas coisas? Do Espírito Santo, e ele conhecia muito bem. Nós cantamos hoje à noite, os irmãos quase me fizeram desidratar de tanto chorar ali no louvor, hein? O que era, e o que é, e o que sempre. Deus não muda, aleluia. Ele é o mesmo. Com oração, súplicas, com jejum, com um pano de saco e cinza. Pula para o verso 20. Esses versos anteriores, ele vai confessando, falando com o Senhor. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. E lançava a minha súplica perante a face do Senhor. Isso me impressiona. Perante. Meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Perante. Nós estamos perante. O verso 21 até o 23. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado, na minha visão, ao princípio, veio rapidamente, voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. E o 23, o último. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Eu me empolgo com essas coisas. Porque a palavra de Deus diz que é o Senhor, não somos nós. Nós não ordenamos anjo nenhum, tá? Mas o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Aleluia! E o anjo mesmo está dizendo, saiu a ordem. Olha como os céus é organizado. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu domínio se estende por toda parte. Saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Não é só Daniel que é amado. Efésios 1, verso 5, diz que em amor ele nos predestinou. Põe a mão no teu coração, diga: eu sou muito amado. Diga para o seu irmão: você também é amado. Aleluia. Aleluia. Diga: eu sou tão amado quanto o Daniel, o profeta Daniel. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Apocalipse 12, 7, ali ao 11, também vale a pena nós lermos. Do 7 ao, olha só, houve peleja no céu. Irmãos, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Eu não sei se eu nem troquei o nome dos anjos lá com Daniel, né? Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Quem é que tem a suprema grandeza de poder aqui, hein? É o Senhor. Não tem como resistir. E foi expulso o grande dragão
a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, dominadores deste mundo tenebroso. Você consegue fazer o link entre o relato de Efésios e essas coisas incríveis que nós vemos aí? O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O último verso: eles, pois, o venceram por causa do sangue de quem, irmãos? Do Cordeiro. Aleluia. Diga comigo: o Cordeiro venceu. Se você crê, levanta as suas mãos e dê graças ao Senhor. Proclame e declare: a vitória é tua, Senhor. Tu vencestes, aleluia. Tu vencestes todas as coisas, está consumado. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Ele venceu, aleluia. Pelo sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Que poder que tem essa armadura, meus amados irmãos, essa peça bendita. Você vê essa incrível revelação do anjo ao profeta Daniel, plenamente em concordância com o que Paulo escreveu em Efésios. E o último ponto desse segundo: essa realidade espiritual, ela continua vigente. Mas eu quero fazer uma observação para vocês. Deus agregou um valor imensurável através de duas promessas que Ele fez. Nós estamos lendo Daniel, profeta Daniel. Vimos Moisés ali no monte. E eu estava observando com os irmãos que você lê, por exemplo, o Salmo 24, quando, levantai, ó portas, as vossas cabeças, lembra disso? Levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E o Salmo diz assim: quem é o Rei da Glória? Senhor forte, poderoso, Senhor poderoso nas batalhas. Mas ele ainda diz: quem é o Rei da Glória? Deus fez duas promessas. A primeira delas, enviar o seu Filho. E essa promessa foi cumprida. Quem crê, diga amém. Desde o Éden, ele diz: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. A Virgem concebeu pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor repousou sobre ela. E ela concebeu por ação do Espírito Santo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, meus amados irmãos. Viveu vida perfeita, irrepreensível, realizou obra tremenda, grandiosa, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos, foi assunto aos céus, exaltada à mais alta posição e voltará. Deus prometeu enviar Jesus. Paulo começa Efésios no capítulo 1 falando sobre Jesus, o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como nos elegeu nele, nos predestinou nele. Tudo aconteceu em Jesus. Presta atenção. Deus agregou um valor, porque essa realidade espiritual, ela continua vigente, é uma realidade continua. Só que, no nosso caso, nós agora, nós temos uma promessa já cumprida, que foi o envio do Filho de Jesus, que já está com sua obra consumada, aleluia. E nós estamos nele. Quem está nele, diga amém. A segunda promessa foi o Espírito Santo. Nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda. E Paulo está apelando e dizendo que para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Ele prometeu enviar o Filho, cumpriu. Prometeu enviar o Espírito Santo, cumpriu. O Filho com sua obra consumada, com toda a autoridade nos céus e na terra. E o Espírito Santo que nos concede sabedoria e revelação. Meu irmão e minha irmã. Que poder, que autoridade, que vantagem eu e você temos. Se Daniel conseguiu
aquele resultado. O Filho não havia sido enviado ainda, nem o Espírito Santo derramado. Você está entendendo bem? Porque essa realidade continua e nós vamos fazer o mesmo que Daniel fez, o mesmo que Moisés fez. Vamos clamar, vamos orar, vamos nos prover dessa peça, dessa armadura espiritual. Revestivos, vamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Só que Daniel estava se revestindo. Aqueles dias, me dediquei a orar com súplica, manjar desejável não comi, ou seja, ele estava se revestindo lá diante do Senhor. Olha o resultado que ele teve. Agora eu e você, em Cristo Jesus, aleluia. E através do poder do Espírito Santo que nos concede essa sabedoria e revelação, o que pode acontecer? Quem está animado aqui diante do Senhor, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus agregou um valor imensurável a nosso favor, através dessas duas promessas que já se cumpriram: a vinda do Filho e a vinda do Espírito Santo. Terceiro e último, para a gente concluir. Por fim, vamos nos lembrar então do que Paulo ensina em Efésios, capítulo 6, o verso 18, apenas 3 considerações. Ele fala: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Primeiro dos 3 pontos, com toda oração e súplica. Oramos com o entendimento, falando, nós oramos a palavra de Deus, nós oramos no Espírito, começamos a falar em outras línguas, oramos adorando a Deus, com cânticos, profeticamente declarando diante do Senhor, oramos com jejum, agregando a esta oração esse tempo de renúncia, jejuando, nos abstendo de alimentos e talvez de coisas que sejam muito importantes para nós. Oramos no quarto, como Jesus disse: tu, pois, quando orares, entra no teu quarto, mas oramos no monte. Oramos em toda parte. Paulo falou sobre isso em 1 Timóteo 2,8. Então, na rua estamos orando, no trabalho estamos orando. Esse médico que eu falei disse que entrava, na sua sala e às vezes ia para o banheiro. Nós conhecemos um prefeito cristão numa cidade aqui do Nordeste. Imagina a pressão, um prefeito, sem se render a um sistema. Ele disse que tinha dias assim, ele corria para o banheiro do seu gabinete, dobrava os joelhos e começava a clamar ao Senhor. Amém? Com toda oração e súplica. Aleluia. Diga isso para o seu irmão, nós vamos praticar isso para a glória do Senhor. Toda oração e súplica. E agora estamos entendendo, com a ajuda do Espírito Santo, não vamos mais orar errado, pedir o que já temos, clamar por aquilo que já nos foi dado. Nós vamos declarar a palavra do Senhor, onde estamos, quem nós somos e o que podemos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Ontem eu estava falando com os irmãos sobre a experiência de um pai de família com muita dificuldade, com sua esposa, com a sua casa, o seu casamento. Eu falei: olha, você naturalmente já tem uma autoridade como marido, como pai de família. Então, agora começa. Onde é que você está? Estou em Cristo. Então, estende o reino do Senhor sobre a sua casa, sobre o seu lar. Começa a derramar a graça do Senhor sobre a vida da tua esposa. Não maltrata, faz bem. Capítulo 5 de Efésios, dá a vida, cuida bem, como Cristo amou a igreja, mas agora em Cristo Jesus começa a declarar o recuo das trevas, esses espíritos que estão agindo, não é ela que está assim,
Não é contra ela que você vai lutar. Você vai lutar contra os dominadores que estão cercando a vida dela. Amém, meus irmãos? Com toda oração e súplica, segundo ponto, orando em todo tempo no Espírito. Eu creio que é uma disciplina, e mais do que uma disciplina, nós vamos precisar da assistência do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que vai nos ajudar a cumprir, inclusive, 1 Tessalonicenses 5,17, quando está escrito, orai sem cessar. É possível isso? É. No Espírito. Orando em todo tempo, no Espírito. Judas, edificando-nos na nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, orando em línguas, falando, quando não falando, pensando, declarando, perseverando, insistindo, proclamando, nos lembrando da palavra de Deus e deixando que ela flua livremente. Amém, meus amados irmãos? Em todo tempo é possível, através do Espírito de Deus. Amém, queridos? Um dia desses, nós chegamos em casa, estava falando para os irmãos que estamos num período ali, ajeitando algumas coisas, e reforma e tudo. Eu acho que nós chegamos de viagem. Quando eu olhei no corredor, meu Deus, os pombos. Olha, é só Jesus. Né? Eu falei, não dá para deixar para amanhã. Frio, um frio lá em São Paulo. Eu falei, eu coloquei uma blusa, né, me preparei ali, e foi em línguas. E tome água, e frio, e vassoura, e pau, e de canta, quando eu vi, já tinha limpado aquele lugar. Deus nos fortalece, nos ajuda, aleluia. Amém, meus irmãos, em todo tempo no Espírito. Em Gálatas, Paulo escreveu, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não fique dependendo e limitado às coisas deste mundo, desta vida, olhando como um homem natural, que não discerne as coisas do Espírito. O que é espiritual discerne bem todas as coisas. Não veja simplesmente as pessoas, não veja simplesmente os lugares, as coisas que têm acontecido. Receba olhos espirituais, na sabedoria do Espírito Santo e na revelação que Ele quer manifestar através das nossas vidas. Amém, meu irmão? Em todo tempo no Espírito, ele conclui dizendo, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, sem cessar. Perseverante, continuamente, diariamente, por todo dia diante do Senhor. Vivendo e usufruindo desse privilégio que eu e você temos, de sermos o templo do Deus vivente, Ele habita em cada um de nós. E assim, onde quer que estivermos, o Senhor estará conosco e nós estamos nele. E ali é momento, toda hora é hora, de falarmos com o Senhor, de proclamarmos a sua palavra, de vivermos isso que a palavra do Senhor revela a cada um de nós. Vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Estava comentando com os irmãos que eu vejo 3 níveis aí, né, de benefícios nesse revestimento de toda a armadura de Deus, e mais especificamente dessa peça, que parece um grande desafio para nós, né? Mas eu acho que uma chave precisa ser virada e o Espírito Santo nos ajuda para descomplicar. Nós estabelecemos falsos deveres, por exemplo, um lugar para orar, uma hora para orar. E Paulo está dizendo, em todo tempo, no Espírito. Quando dá, entra no quarto, quando dá, vai para o monte, mas se não dá, ora assim mesmo. Está andando no carro, está andando pelas ruas, está falando em línguas continuamente, trabalhando. Quem está compreendendo, diga amém. O Senhor facilitou as coisas para nós em Jerusalém, por isso que Jesus falou em João 4. Nem no monte que adorareis ao Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia.
orando em todo o tempo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, praticando isso que nós estamos recebendo da parte do Senhor. Senhor, estamos em Ti, Tu me ressuscitastes com Cristo e com Ele me fizestes assentar nos lugares espirituais. Agora eu trago aqui a vida do meu irmão X, meu irmão Y, de fulano, de Beltrano, onde quer que ele estiver agora, ele é tocado. Parece uma loucura, não parece? Você não está vendo a pessoa, não sabe o que ela está passando, não interessa. Paulo está dizendo, orando de forma perseverante por todos os santos. Um dia desse estava orando, eu vou confessar agora aqui, acho que eu estava na academia, porque eu nunca tinha feito isso. Eu nunca tinha feito isso. Não estou contando vantagens, nem falando de virtudes próprias. Irmãos, essas coisas que estou compartilhando com vocês, eu estou aprendendo. Eu não sabia. Eu confesso isso aos meus irmãos. Certamente, muita gente aqui já sabia, já fazia. A ficha está caindo para mim, aos pouquinhos. Eu estava na academia, e orando, ouvindo Efésios, orando. E eu tenho percebido, o que Paulo escreveu em Romanos 8, 26, está tendo muito sentido, que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza, porque a gente não sabe orar como convém. E eu vi que foi o Espírito Santo que falou assim, você lembra que você é um com a Selma? Eu falei, opa. Aí o Senhor, eu estou em Ti. E a Selma agora, onde quer que ela estiver, também está junto comigo. E ela é agora cheia desta alegria que eu estou sentindo aqui. Ela é agora santificada, capacitada em Ti, aleluia. Renovada. Eu estou me fortalecendo no Senhor e na força do Teu poder, e a Selma está sendo agora fortalecida. Tua palavra diz que ela é um comigo. Deixará, pois, o homem pai e mãe, unir-se-á, a sua mulher, serão os dois uma só carne. Há uma unidade perfeita. O que eu estou recebendo, minha esposa agora está recebendo também. Amém, irmãos? Por todos os santos, traz seu filho. Onde quer que ele estiver agora, Senhor, ele é tocado. Eu estou em Ti nas regiões celestiais e agora as trevas são dissipadas. As tentações estão sendo frustradas agora. A força do inimigo, a malandragem do inimigo, até esqueci de comentar sobre isso, porque quando Paulo fala as ciladas do inimigo, se vai na raiz da palavra, truque, malandragem. Ciladas é isso, a malandragem do inimigo. Tu vais frustrando toda a malandragem do adversário agora, Senhor. Todo engano, toda mentira, as armadilhas estão sendo agora frustradas, removidas, retiradas. Senhor, eu estou trazendo meu filho agora, aleluia, em Tua presença. Tu me deste autoridade como pai, autoridade como mãe, e eu uso desta autoridade para trazê-lo para Ti, Senhor. Aleluia. Falamos sobre 1 Timóteo 2, onde Paulo diz, eu rogo que se use da prática de orações, súplicas, intercessões, ações de graça por todos os homens. Isso é bom, é agradável, é aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todo homem seja salvo. Você conhece alguém tribuloso, alguém complicado? Alguma pessoa que precisa de salvação? Mas como é que você ora? Senhor, salva. Senhor, tem misericórdia. Está tudo certinho, salva. Mas por que não podemos pegar? Senhor, Tua palavra diz que Tu queres que todo homem seja salvo. A Tua palavra diz que se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, o Senhor nos ouve. E agora eu declaro em nome de Jesus a salvação. A riqueza da Tua misericórdia e graça alcançando essa vida agora. Ela é livre para Ti. Tu queres a salvação dela. E eu estou declarando na autoridade do nome de Jesus a salvação sobre esta pessoa. Amém, meus irmãos? Ontem estava compartilhando com os irmãos aqui, eu concluo, termino,
sobre uma experiência com uma sobrinha querida minha, onde ela se via muito enfraquecida, como alguém que estava retomando a sua caminhada de fé com o Senhor, mas sozinha. Os manos, né, ainda casada, já o marido ainda se, assim, titubeando um pouco, os filhos, e a gente vendo no rosto dela, né, o abatimento, o desejo, vinculado com Sérgio Sakai, em São Paulo. E tivemos um retiro esse ano lá com eles, e Deus falando essas coisas, e eu lembro de no último almoço, nós sentarmos juntos, e ouvimos um pouco ela, as lutas, compartilhando, chorando. Aí abrimos Efésios e falei, filha, olha aqui, lê isso aqui. Aí ela leu. Aí eu perguntei, onde Jesus está? Aí até brinquei, falei, Selma não dá a resposta. Porque às vezes a Selma fica agoniada, ela dá a resposta. Falei, não dá a resposta, deixa que ela responda. Aí ela leu e falou, Jesus está assentado no trono à direita de Deus. Ele está acima de onde? Lê isso aqui. Acima de principados, potestades. O olho dela começou a crescer. Lê isso aqui, filha. Onde você está? Não precisou terminar, ela já começou a chorar. E a Selma lembrou bem. Ela falou assim, tio, há mais de um mês eu sonhei com essa passagem. E eu comecei a pedir a Deus que me explicasse, porque eu não entendia o que era isso. Há umas 2 semanas atrás eu recebi uma mensagem do querido Sérgio, com uma foto, quem quiser ver está aqui, pode ver depois do encontro. Onde nessa foto estavam os discípulos ali, minha sobrinha com seus filhos, e um dos filhos dela que tinha descido as águas, aleluia. Que se rendeu a Cristo. E ele sendo batizado, Sérgio contando, disse que a irmã dele falou assim, eu quero ser batizada como meu irmão. Como meu irmão foi, já começaram um trabalho com ela também. Alguém que parecia estar em desvantagem, mas como está em Cristo e começa a usar as armas espirituais, o milagre começa a acontecer. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa. Aleluia, o cumprimento do propósito do nosso Deus. Deus nos ama, é em amor que Ele nos predestinou em Cristo para Ele. Você é amado, você é muito amado. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite, levanta a tua cabeça, tu és meu filho amado, minha filha amada, em quem eu me comprazo. O meu Espírito que eu enviei a ti, está derramando agora mesmo o meu amor em teu coração. O Espírito que foi outorgado, derrama o meu amor agora no teu coração. Cessa a carência, a autodepreciação cessa agora. Abre bem os teus ouvidos, tu és minha herdeira. Tu és minha filha, herdeira, herdeira. Há uma herança imensurável à tua disposição. Levanta-te, diz o Senhor. Se apropria, pois eu já tenho abençoado você com toda a sorte de bênçãos espirituais. Tu dizes, eu preciso. Tu tens orado, clamado, dizendo, eu preciso. Hoje eu te respondo dizendo, tu já tens. Apropria-te, toma posse do que é teu por direito, diz o Senhor. Porque assim eu serei glorificado em tua vida. Recebe a minha sabedoria através do meu Espírito para a revelação, para que seja manifestado e se torne visível, um testemunho vivo para a minha glória, diz o Senhor. Pois para isso eu te chamei. Meu irmão, minha irmã, receba agora em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que a sua vida não será mais a mesma. A sua família não será mais a mesma. O ministério que Deus tem confiado a você não será mais o mesmo. Eu declaro coisas novas
nesse projeto dos jovens, vocês estão prestes a ver coisas profundas, grandes, firmes, experiências tremendas da parte do Senhor, céus abertos, uma conexão perfeita, aleluia, dos céus com a terra, com a vida de vocês, para a glória do Senhor Jesus, esta amada, preciosa igreja, aleluia. Deus ama a sua igreja, deu a sua vida por ela, derramou o seu sangue. Estamos todos, meus amados irmãos, guardados no amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor Jesus para a salvação, e assim somos aquecidos, somos fortalecidos, somos revigorados da parte do Senhor. Levanta a sua cabeça, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Deus está nos levantando através do Espírito Santo, para que não sejamos mais os mesmos. Sua casa não será mais a mesma. Deus está mudando a atmosfera, os ares da sua casa, da sua família, da sua relação com seu cônjuge, sua esposa, seu marido, pais, filhos, irmãos, aleluia! A glória de Deus está sendo estendida. Deus é rico em graça, Deus é rico em misericórdia, e Deus é rico em glória, segundo a riqueza da sua glória. Ele nos fortalece com poder, aleluia, mediante o seu Espírito no nosso homem interior. Levante as suas mãos e dê graças ao Senhor nessa noite. E interage e diz: Senhor, eu agora sou fortalecido. Diga: eu estou me alimentando, estou me fortalecendo agora em Ti, Senhor. Aleluia, é uma bênção espiritual que o Senhor me deu, e agora eu me fortaleço. Eu vou sair fortalecido e vou continuar me fortalecendo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Não retornarei, sendo essa a tua vontade, para o próximo encontro abatido, me arrastando, enfraquecido. Chegarei forte, aleluia, fortalecido, preparado, com o coração pronto para adorar, para louvar, para testemunhar, para compartilhar as coisas grandes, firmes, poderosas que o Senhor já está realizando. Nos apropriamos, aleluia. Irmão, toma posse, ora, declara isso diante do Senhor, aleluia. Temos livre acesso com ousadia, Senhor. Aleluia, nos escolhestes em Cristo para estarmos perante o Senhor. E agora somos santificados, mais purificados. Tu continuas promovendo esse crescimento espiritual, até chegarmos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Estamos nos enchendo agora do Espírito Santo. Teu Espírito nos enche, aleluia, está escrito: enchei-vos do Espírito. Nos enchemos agora pela fé, aleluia. Nos enchemos do Teu Espírito, para que Ele transborde, permeando toda a nossa vida, os que nos cercam, se derrame sobre aqueles com os quais teremos contato, a presença do Teu Espírito, o poder e a graça do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem algo da parte de Deus que você deve comunicar com quem está do seu lado. Faça isso agora, em nome de Jesus.